Olá, meu nome é Ione e eu estou aqui para quebrar o código da neuro e te ajudar a ser o fisioterapeuta muito melhor. Roda a vinheta! Mas que eu tenho um sonho, assim, né? Hoje, assim, se alguém chegasse e falasse assim, Ione, qual que seria a tua proposta em termos de fisioterapia neurofuncional? Não importa quanto dinheiro você precise. Digamos assim que eu ganhe na loteria, alguém chegue aqui e fale assim, como que seria o centro de reabilitação ideal, Ione? Na tua opinião, como que você montaria isso? Eu falo que para mim não teria mais essa coisa de clínica, né? Porque a clínica, a gente dá a maioria, olha, se eu tiver aqui errada, me corrigem, mas a maioria dos nossos pacientes são não progressivos. E se eles são não progressivos, a injúria aconteceu lá atrás, ela não vai mais progredir a injúria pela injúria, tá? O que vai acontecer são as alterações secundárias, o que vem depois. Mas se eles não são progressivos, a gente tem que considerar essa deficiência, essa alteração, como uma deficiência minha, tua, de quem for. Então, essa deficiência é um ponto que ele tem dificuldade, o resto todo a gente precisa trabalhar. Então, eu encararia como um centro de treinamento e não mais como uma clínica que trata doença. Eu me apavoro, eu tô olhando esse Instagram e cada dia tá cada mais vezes gente falando de doença, porque a neuro trata TCE, porque a neuro trata hemiplégico, porque a neuro trata Parkinson. A gente não trata nada disso, pessoal, a gente trata pessoas. E essas pessoas têm as suas histórias, têm as suas experiências prévias, desde a gestação. A criança pode ter tido PC lá no transparto, mas e o pré-parto, como é que foi? Tem experiência aí já memorizada. E que a gente tem que saber tirar proveito disso tudo. Cadê tudo isso? Cadê essas pessoas a serem tratadas? Então, eu teria um centro de treinamento mesmo, onde teria basicamente, assim, de saída, teria que ter um psicólogo para me dar esse suporte motivacional. Eu precisaria muito de um nutricionista. Eu precisaria muito de um educador físico que me desse esses times de treinamento, de fisiologia, de qualquer hora de fazer o esforço, há quanto tempo a gente força e depois retoma, porque vocês não acham que é assim que o atleta fica a vida inteira treinando, fazendo fisioterapia o resto da vida. Não, ele tem pontos de estímulo, depois ele tem as férias, depois ele vai de novo, tudo é coordenado isso. Já tem estudos dentro da educação física. Por que a gente não aproveita isso tudo e faz esquemas de trabalho com cada paciente? Com cada paciente. Porque dois atletas que vão competir o mesmo ponto, a mesma prova, eles têm treinamentos totalmente diferentes, porque cada um tem uma dificuldade específica e uma habilidade. Então, eles têm que extrair o melhor da pessoa e suplementar ou compensar o que ela tem de pior. E essa jogada é que é a grande sacada, né? Outro profissional que não pode faltar é o osteopata. O pessoal da osteopatia, eles estão arrasando. Por que não abrir mais mão disso na neuro? Se é para aplicar a ventosinha, lá vamos aplicar. Se é para dar o trush, se é para fazer um alongamento neural, se é para mexer no crânio da cabecinha da criança, vamos fazer. Isso tudo vai levar a um desenvolvimento global do ser humano que está aí na nossa mão, para daí a gente fazer as estimulações, os padrões, as trocas de postura, os estímulos proprioceptivos, o controle motor, o treino de coordenação, de equilíbrio, enfim. Outro profissional muito importante é o pessoal, a eco, né? Trabalhar com a eco junto nesse treinamento, piscina maravilhosa também. Então, esse conjunto de profissionais que a nossa seria uma utopia, né? Mas um dia a gente também teve uma utopia que quem diria, né? Cadê as mais antigas aí? Ô, Sara, você lembra quando era assim, ó, quando tinha um incêndio, uma notícia, né? A Globo, a Band, quem chegasse primeiro ia ter a imagem, né? E essa imagem eles cobravam para as outras emissoras, elas tinham que comprar a imagem. Que sonho! Quando que essas emissoras pensariam que hoje todos nós
temos uma câmera na mão. E hoje a gente está filmando o que a gente quiser. Quem está sendo gerador de conteúdo somos todos nós. Hoje a palavra ela está dada a todo mundo, né? E não mais a uma pessoa só, a um serviço apenas. Hoje o grande foco é YouTube, é outros canais que não só, enfim, as redes de televisão, não é mesmo? Mas enfim, então pensar fora da caixa, por que eu estou usando essa ideia da comunicação? Mas pensar fora da caixa, pensar o impossível, ele um dia pode ser o possível. Então, centros de treinamento que não se volte apenas para a doença, e sim para o ser humano que está ali, para o nosso neuroatleta, né? Por isso que a chamada da live foi essa, porque eu consegui resumir nessa palavra, neuroatleta, no sentido assim, que nós podemos trabalhar com os nossos pacientes como atletas, e criando, né, essa dinâmica, né, do atleta, do esportista, e não simplesmente de um ser passivo, que chega ali e que tem que ser alongado por um fisioterapeuta, né? Porque eu não consigo me alongar, então tem que alguém me alongar no passivo. E aí a gente muda totalmente de figura. O atleta, ele é determinante para o sucesso do trabalho. Se eu consigo ter sucesso a partir do engajamento dele, não é o fisioterapeuta sozinho, é a família, é a criança, é o adulto, mas todos temos que estar engajados para que esse sucesso aconteça, não é mesmo? Isso, Cláudia. Identificar e desenvolver as habilidades de cada um especificamente, não é mesmo? Até eu fechei aqui, ó. Buscar avaliar e conduzir o indivíduo. O indivíduo, por que eu não falei aqui em tratar o indivíduo? A gente não trata, a gente conduz ele a descobrir as suas habilidades, suas capacidades, sempre buscando primeiro o positivo, o que ele já tem de bom, e a partir desse bom, estimular e desenvolver cada vez mais. É isso. Para que o menos, né, a sua inabilidade ou a sua dificuldade fique para um segundo plano. É um desafio muito grande, mas para mim é uma meta possível. Eu entendo como uma meta possível, sim. É trabalhosa, né? Como diz a Sara, me coloca nessa equipe. Ai, com certeza, Sara, vamos arrumar dinheiro aí, vamos montar tudo, né? Porque quando a gente se junta, aprende a trabalhar em equipe, aprende a trocar, né? Isso que a gente está fazendo agora. Eu penso assim que se a gente tirar as barreiras, né, entre os colegas, começar a expor mais a sua opinião, trocar, ouvir, entender qual que é a visão do outro, a gente chega mais longe, né? Para quem quiser saber mais, eu postei um vídeo no YouTube que chama o Fisioterapeuta e o Corpo, né, o corpo do fisioterapeuta, uma questão assim, que é a relação que o físio tem com o par de valsa, né, com o paciente, quando a gente faz uma dupla, e essa dupla é que vai junta, né, levar a um desenvolvimento global, e na verdade os dois se desenvolvem, né, tanto a gente quanto o paciente. E também eu tenho um vídeo bem simples, um vídeo que eu fiz ali na garagem, sobre o fato de chegar e deitar o paciente, né? Que eu sou um pouco contra, assim, um pouco não, bastante, né? Bastante contra. Que você chega dentro da clínica, que o paciente entra na clínica e ele tem que deitar numa maca ou num tatame. Por que a gente não pode, já que ele chegou andando, você seguir o trabalho no em pé ou partir dali numa nova atividade? Então, esses dois vídeos, eles seriam um complemento dessa live de hoje, e é interessante que a gente monte, então, essa sequência, vai montando os conhecimentos para fazer realmente uma evolução, porque na minha cabeça, o meu intuito de estar aqui, o objetivo desse canal, é a gente colocar o pessoal para pensar e analisar que sim, que a gente pode ter uma neuro diferenciada aí, né? Que como profissão a gente pode subir para um novo patamar. Que a neuro ela não tem mais espaço para aquele cara que acha que está alongando e fortalecendo o paciente.
né? Enquanto se pensa, se o fisioterapeuta está pensando que ele vai alongar um paciente neurológico, ele ainda está no primeiro estágio. Ah, legal, você já tem pacientes de neuro, você já está atendendo neuro, ah, que bacana, mas agora meu filho está na hora de passar para o segundo estágio, que não é mais pensar que um alongamentinho vai resolver o problema do teu paciente. Eu tenho um monte de amigo que não chega com as mãos nem no joelho lá, sabe aquele teste de abaixar para frente, assim? A mão não chega nem no joelho e não é por isso que o cara não anda, não joga futebol, brinca, enfim. Então tá na hora da gente passar por uma nova fase. A neuro tá dando um salto aí e quem não acompanhar isso vai ficar para trás. Então é interessante que a gente se ligue mesmo, comece a ouvir as coisas, ler, assiste outras lives, tem um monte de gente boa aí postando muito conteúdo gratuito. Então assim, não tem mais espaço para aquela questão do alongar e fortalecer, tá? Isso já passou e o mais legal de tudo, né? O Michael Phelps não foi campeão à toa, ele com certeza foi trabalhado por alguém que pensa dessa maneira, que estimulou muito o sistema nervoso dele, que se estimulou o sistema límbico, que fez um trabalho bem global. E esse cara não foi só alongado e fortalecido, ele foi feito um trabalho neuromotor com ele muito sério. E por isso que ele conseguiu além, porque depois que a gente aprende, o neuromotor bem trabalhado, gente, ele consolidado, ele não se perde, né? A gente sabe disso. Quer uma prova? Você trabalhou com o paciente lá 1 ano. Chegou em dezembro, teve as férias. Aí o pacientinho ficou 1 mês lá, janeiro inteiro na praia, não sei o que. Aí ele volta para você em fevereiro. O que ele não perdeu em 1 mês foi o que ele já tem consolidado. Então, se ele não perde 1 mês, 1 mês e meio de cessamento completo dos treinos, é o que ele já consolidou. O que ele perdeu é o que você estava naquela fase plástica do vai e vem, né? Ele fazia atividade, mas o engrama não estava consolidado, o neurônio ainda não tinha se fechado. Então, o que acontece? Por que o Phelps subiu e ficou os quatro Olimpíadas ganhando medalha? Porque ele treinou tanto e desenvolveu tanto neuromotor que ele chegou, sim, a se consolidar. E esse sistema dele, para ele, aquilo ali já estava no automático. Ele já entrava na piscina e eu já sei o que fazer. E aí, com o esforço, com a motivação, ia embora. E ganhava. Então, até que ponto por que a gente não aprende com quem sabe? Né? Por que a gente não lê sobre esses caras? Por que a gente não estuda como que esse cara chegou lá? Porque eu tenho meus livrinhos aqui de educação física, de vez em quando eu dou uma olhada, né? Como é que é o desenvolvimento motor no ser humano adulto, né? O que eu Mas eu confesso que a gente estudava, né, na faculdade, assim, alterações do idoso, né? Que o idoso tem hipercifose, o idoso tem isso, tem aquilo, a gente estudava, mas não é mais a realidade. Hoje a gente está numa nova fase, a gente precisa pensar que a atividade física é o caminho para todo mundo. E esse treinamento global, esses atletas de ponta, acho que a gente tem que estudar mais. O fisioterapeuta tem que ir atrás mais desses dados e implementar dentro da clínica, principalmente da neuro. Concordam? Discordam? Se posicionem. Estava me questionando que estava errado, até que ela chegou e chorou. Emocional, né, Lelê? Quando você não tá com o emocional legal, quando você não tá bem, a coisa se vai, né? A gente perde-se muito com a falta do apoio emocional. E sem contar que o físio também precisa desse apoio emocional. Porque são discussões que eu sempre... Discussões no bom sentido com o que eu tenho com a Cláudia aqui, né, Cláudia? Que a gente não tem que fazer o papel do psicólogo. O fisioterapeuta às vezes se esquece que ele não é psicólogo. E a gente precisa dar um apoio, a gente trabalha a motivação, mas quem realmente trata e condiciona e está preparado para enfrentar uma alteração emocional é o psicólogo. Se a gente não tem um membro na equipe, a gente tem muita dificuldade em conduzir essas dificuldades que vão cair aonde na nossa mão, porque a gente tem o toque, a gente coloca a mão no paciente e a gente abre essas janelas do emocional muito facilmente.
E isso a gente precisa estar sempre buscando. Isso, encaminhou, né, Lê? Perfeito. Porque não tem que puxar esse saco pra ti, pra tuas costas, sabe? Essa responsabilidade não é nossa, a gente colabora, mas a gente não pode assumir o papel de algo que nós não temos o treinamento. Então, a gente saber até onde vai a nossa alçada é tão importante quanto dominar essa alçada. E muitas vezes eu confesso que a gente tem uma tendência, né? A não, mas é só um momento, vai passar. Não é isso, não. E pelo contrário, quando você começa a perceber que o colega psicólogo entra em ação, o teu trabalho dá um salto. Então é muito bacana, porque exatamente o que você precisava, o apoio do colega na parte emocional para esse sistema tá bem conduzido, e aí sim o motor vai também. E aí vai todo mundo melhorar, o paciente evolui, fica tudo 10. É isso, meninas. Pois olha aqui a Sara comentando. Ai, querida, obrigada nada, obrigada a você por estar aqui, por estar assim, presente em tudo, me apoiando, né? Nossa querida aluna do workshop, tá fazendo as atividades direitinho, manda tudo. Maravilhoso, tô amando tudo isso também, né? Que bom que eu possa estar ajudando na sua vida, nas suas coisas e retomando isso tudo, não é mesmo? Se esse conteúdo gerou valor para você, compartilhe com seus amigos e com todos aqueles que possam se beneficiar. Não esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações. Até breve!